Vamos lá, então, Cauê. Se alguém precisa. Tá ecoando aqui. Tá todo mundo aí? Pode começar, doutor? Pode começar. E aí, quando ele falar, você vai ouvir daqui só? Ou eu vou ligar o áudio aqui, aí a gente tem que ouvir melhor. Tá. Que fica, acho, meio baixo, mas tudo bem. A gente, qualquer coisa, precisar falar. Então, a aula de hoje é sobre ectasias corneanas, né? É, começando, a gente vai começar. Nossa, não mudou, né? Começando pelo ceratocone, né? Que é o mais conhecido e mais que a gente mais vê comumente no dia a dia. O ceratocônico, basicamente, é um afinamento corneal, né? Central ou paracentral, e que geralmente está inferiorizado, é progressivo e resultante de o quê? De um afinamento de uma protusão em formato de cone, né? Geralmente é bilateral, assimétrico, maior progressão na adolescência, tende a regredir não, né? A estabilizar por volta dos 40 anos, né? História familiar é positivo em 6 a 8% dos casos e desenvolve na puberdade, que nem eu falei, até a quarta década de vida. A incidência dele é de 1 para 2 mil, relativamente comum no nosso dia a dia, né? E dos fatores de risco, a gente sabe que são vários, uns que acreditam que existe alguma relação, outros mais comprovadamente. A história familiar, né, é um deles. É muito comum a gente ver pacientes que são filhos de pais com ceratocone também terem. Discretamente mais comum em mulheres. Esse índice é um pouco controverso. Eu vi que não tem, assim, tem algumas fontes que falam que isso aqui não é comprovado, mas eu vi nos CBO eles falam isso, que discretamente mais comum nas mulheres que nos homens. Mais comum também em pacientes do Oriente Médio ou do Sul da Ásia e principalmente relacionado com atopias, né, e atos de coçar os olhos, como a Ó, gente bem sabe. uma observação aí que eu faço, Cauê. Só um minutinho, doutor, deixa a gente ligar o som aqui, que senão fica muito baixo para o senhor falar. Liga aí, por favor. Porque senão se a gente deixar aqui, ligar agora, né? Pode falar. Tá dando para ouvir? Volta aí o slide. Então, a história familiar é um ponto importante, tá? Apesar de que no slide anterior você falou de 6 a 8% de história familiar positiva, eu tenho certeza que essa estatística está errada, assim, porque na prática que eu vejo no meu dia a dia, a história é muito maior, é muito mais alto, tá? De história familiar. Muitas vezes os familiares não foram diagnosticados, então se você só pergunta, né, se tem alguém com ceratocone na família, às vezes a pessoa nem sabe o que é ceratocone, mas se você vai fazer um pentacam de todo mundo, você vê a, a tendência ali, às vezes ceratocone frustro ou ceratocones iniciais, que não chegaram a avançar tanto a ponto de diagnosticar, mas é muito comum. E não só a história do ceratocone em si, mas a história da atopia, da coceira ocular. Então, a história de rinite, né, o hábito de coçar os olhos. Se você mapear na família quem tem o hábito de coçar os olhos, você descobre quem tem ceratocone. Então, é muito impressionante essa associação e é muito mais importante do que tá no livro, tá? Então, continuando, né, da patologia, a gente sabe que patologicamente vai acontecer são interrupções, né, na camada de Bowman da membrana basal do epitélio e interposição de tecido fibroso entre ela, né? Pode haver também depósitos de ferro no epitélio na região da base do cone, que eu vou mostrar mais para frente. E também, basicamente, né, o afilamento do estroma e do epitélio central e paracentral. Aqui eu só trouxe essa imagem, né, onde a gente consegue ver histologicamente, né? Assim, sinceramente, eu não acho tão claro isso para quem está vendo, mas eles falam, né, que aqui as setinhas, né, assim, alterações histopatológicas, paciente ceratocone, né, a seta 6, que é essa logo aqui, essa linha da membrana aqui, aponta uma disrupção da membrana basal do epitélio, aí as setas 3 e 4 apontam interrupções da balma, e a seta 5, mais superiorzinho, aponta para a interposição do tecido fibroso entre a balma e a membrana basal.
Mas assim, tem que ter um olho bom para ver. Isso, estão ouvindo aí? Isso é muito importante, tá? Na prova, isso cai muito. É uma característica do ceratocone é uma interrupção da camada de Bauman, tá? Então, a camada de Bauman, vocês vão ver que é um tecido denso, rosa mais escuro do que o rosa do estroma, que está bem abaixo da membrana basal do epitélio. Então, você tem o epitélio mais roxinho em cima. Depois, ó, bem no cantinho direito e esquerdo, vocês vão ver bem a camada de Bauman. É uma, um milímetrozinho assim, um rosa mais escuro, denso, sem fibra branca entre elas. Mostra aí com a seta, Cauê. No cantinho direito ou esquerdo, dá para ver bem. Mais, E, mais para o cantinho ainda, bem no limite da foto. Tá vendo? Tem o epitélio. Isso, o epitélio aí, ele tá também, era para ele tá inteirinho, né? Todo roxinho, e aí tem uma camada de estroma logo abaixo. O estroma mesmo, ele tá rosa clarinho com esses espaços brancos. E aí tem um filetinho aí, rosa, isso aí, ó, é essa parte, rosa mais escuro, tá vendo? Isso é a camada de Bauman. Então, essa parte aí o que que é a camada de Bauman? É uma camada é como se fosse um estroma anterior mais denso, né? Sem ceratócitos, e ele tem essa densidade aí maior, então ela é um rosa mais escuro. E aí, se você for acompanhando aí ao longo do corte, vocês vão ver que ela não está inteira, ela tem falhas. E o estroma, com esses espaços brancos, tá até lá no epitélio, na parte central aí, na 5 e 6, tá vendo? Na 5 na seta 5 aí, por exemplo, né? Você vê que nessa parte central não tem camada de Bauman. A camada de Bauman está só nas pontas. Deu para ver que não tem esse rosa mais escurinho, ele não está contínuo. Era para ele estar contínuo na parte toda. Seria legal nesse slide de colocar uma foto da histologia normal da córnea, para vocês poderem normal. comparar uma com a outra, e aí vocês vão ver a diferença, tá? A associação. Opa, desculpa. Em relação às associações sistêmicas, né? É, as, as que mais são citadas, né? Em relação à atopia, principalmente a atopia, né? Falam muito da qualquer tipo de atopia, né? Tanto asma, rinite, bronquite, síndrome de Down, né? Muito conhecida, a gente sabe que os pacientes com síndrome de Down apresentam uma frouxidão mais estromal, então eles tendem mais a ter ceratocone, Ehlers-Danlos, né? Apneia do sono, prolapso de válvula mitral, e dentre as oculares, a ceratocondilite primaveril, né? Amarose congênita de Leber, retinose pigmentar, síndrome da pálpebra frouxa. Assim, são todas associações que podem estar mais comumente encontradas em pacientes com ceratocone, né? Mas não é que, com certeza, esses pacientes vão desenvolver ceratocone. Da apresentação clínica, né? Os pacientes vão apresentar bilateralidade, como eu falei. É mais comum que ele seja assimétrico entre os olhos, né? Vai ter um afilamento e abaulamento corneano paracentral, como a gente pode ver aqui na imagem, que vai gerar um astigmatismo irregular, né? Importante você sempre lembrar que não vai ter sinais de inflamação ou vascularização na córnea, né? Você tem que sempre pensar nisso, lembrar também de diagnóstico diferencial com outras doenças. Os achados precoces, isso cai sempre em prova também. A gente tem que saber que o reflexo em tesoura na retinoscopia, que eu não consegui trazer imagem aqui, mas trouxe do sinal de Risuti. Sinal de Risuti, não sei se já viram aqui ao vivo, é quando a gente ilumina, né, aqui na parte temporal do paciente, a gente vai na borda do limbo e aí você vai ver como se fosse um cone mesmo. Ali dá para ver bem aqui nesse. Só um minuto. Eu ia tirar ali, aí ia falar para você tirar aí. Você pode apertar um quadradinho ali, ó. Não, mas aí não é pelo. É por. O meu, porque o meu aqui não tá assim.
É por ali, eu acho. Aqui na minha tela eu tô vendo normal a foto. Não, é que aqui no Não tem nada computador não tampando. tava. Aqui tá vários na frente. Tá tampando Aí temos também, né, dos achados tardios, sinal de Munson, né, que é o abalamento da pálpebra inferior quando a gente olha para baixo, como a gente consegue ver aqui bem legal nessa imagem. Que foto bonita essa. Imagem, hã? Foto bonita essa, eu nunca tinha visto. Essa imagem também aqui, bem característico. Aí nós temos o anel de Fleischer, né, que é depósitos de ferro no epitélio ao redor da base do cone, como eu tinha citado antes, que dá para a gente consegue ver aqui na imagem na setinha. As estrias de Vogt também, né, que são bem característicos, são linhas paralelas verticais finas do estroma, sempre vão tentar confundir, né, principalmente nas provas, com as estrias de Rabi. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a de Vogt é bem característica, são verticais, assim, paralelas entre si. E a hidrópsia aguda, né, que é uma ruptura da membrana DCM, que também vou falar mais para frente sobre ela, mas só trazendo aqui, já por adiantando, por ser um achado tardio. Mais uma imagem de hidrópsia. Ó, qual Aqui é? mais algumas imagens do sinal de Munson, do afinamento aqui para a central inferior. Aqui também das estrias de Vogt. 3 de Vogt, isso. Estão me ouvindo aí? Ó, as estrias de Vogt tem um detalhe muito importante que é importante saber, que sempre cai em prova também, que é o quê? Que quando você pressiona a córnea, ela desaparece, tá? Então ela não é uma cicatriz do estroma. São estrias mesmo que quando você pressiona a córnea, ela some, tá? Então é importante sempre lembrar disso. Ó, isso aqui ela é a estria, e aí quando você pressiona a córnea fica assim. Isso Ótimo. aí, Isso mesmo. teoricamente, é para ajudar no diagnóstico, né? Aí mais algumas fotos aqui de drops, né, só para a gente ver. Quadro já bem agudo, né, no olho ali na esquerda. Bom, em relação à propedêutica, né, paciente com ceratocone, inicialmente, né, a gente vai utilizar a ceratometria, né, que vai detectar nas fases iniciais, evidencia, né, o astigmatismo irregular e irregularidade também, né, e astigmatismo irregular ou irregularidade das medidas ceratométricas. Mas, assim, o melhor para a gente mesmo, né, o padrão ouro, seria as topografias e principalmente as tomografias de córnea, né, o Pentacam, Galilei, que a gente vai evidenciar um abalamento inferior, como a gente pode ver aqui na imagem. Aumento também do índice S, né, que são comparativos dos mapas topográficos inferior e superior. Astigmatismos irregulares e assimétricos. Presença de ilhas descentradas, a gente vai observar, vou trazer imagens mais para frente, não dá para ver algumas ilhas no mapa topográfico. Afilamento e descentração do ponto mais fino da córnea, então a gente sempre tem que ver também a espessura nesses mapas, os índices de progressão paracrimétrica acentuados e uma córnea mais hiperpolada com asfericidade mais negativa. Aqui eu trouxe mais só uma imagem que a gente consegue ver, né? Algumas alterações características. Sempre, a gente aqui não tem muito contato com isso, né? Infelizmente, mas dá para acho que se virar assim. Em relação aos critérios, né, diagnósticos, né? O mais utilizado ainda hoje em dia é o de Rabinowitz, né? E que basicamente você tem que sempre observar a ceratometria central, né, que vai ter um K maior 47,2. O IS, como eu falei, né, maior que 1,4, que são a comparativa de 5 pontos inferiores e superiores nos 3 milímetros centrais, que sejam 30 graus distantes entre si. Se tiver maior que 1,4, é altamente sugestivo, né? E o S-RAX, né, C-RAX, que fala, se eu não me engano, maior que 21 graus, que vai medir o desvio relativo do eixo radial mais curvo abaixo e acima do meridiano horizontal. Então, na prática, qualquer um desses índices, doutores, qualquer se o senhor me corrija se eu estiver errado, mas eu tinha lido que qualquer um desses índices já é altamente suspeito, acho que, se eu não me engano, 90%, eu acho, de chance de que o paciente tenha ceratocone. E a gente tem também o índice de Rush,
que ele é menos utilizado na prática, mas que nas provas às vezes cai, que é sugestivo de ceratocone inicial, né, que ele vai observar a diferença paquimétrica maior que 100 micras entre o ponto mais elevado e o ponto mais baixo no mapa de elevação, tanto posterior ou anterior. Isso. Volta no outro slide, por favor. Esse? É, é, esses são os quatro mapas mais usados no Pentacan, que são o corte axial, né, o mapa paquimétrico e a elevação anterior e posterior. Então, daí a gente consegue ter já, de bater no olho, um panorama aí de como está a córnea. No canto esquerdo dessas imagens, vem todos os valores numéricos, que não está aparecendo nessa foto aí, você colocou só os mapas. É, um detalhe importante, deixa nessa foto aí, um detalhe importante é observar aqui no cantinho, ó, em qual escala que está essa foto. Então, aqui a escala está em 0,25 dioptrias, tá vendo? Isso muda muito quando a gente põe, por exemplo, para meia dioptria. Então, é bom ter um padrão, porque às vezes você compara um mapa que está com a escala de meia dioptria com um mapa com a escala de 0,25 dioptrias, e aí você vai ter, às vezes, achar que piorou ou melhorou, e, na verdade, a escala que está diferente, então as cores vão estar um pouco diferentes, tá? A maioria das vezes a gente usa de meia dioptria, mas às vezes a de 0,25 dioptrias vai dar a sensação de que está pior do que está na verdade, entendeu? Porque ele vai ter cores mais pronunciadas às vezes, e isso é uma configuração que a gente faz antes. Do lado esquerdo dessas imagens vai ter então todos os números, e aí mais do que o valor da ceratometria central, que é descrita pelo Rabinovich, a gente usa o K máximo, que é o valor da dioptria máxima da curvatura daquela córnea, tá? Então, hoje a gente costuma usar é, mais o valor do K máximo e o valor da paquimetria, do ponto mais fino da córnea, como critério de comparação, né? De piora ou não. Então, tem todos esses índices, sim. Esses índices, e além desses que você descreveu, tem muitos outros que são usados principalmente na cirurgia refrativa para você analisar se aquela córnea é suspeita ou não de ceratocone, assim, para ver se pode fazer um LASIK ou não, se não tem risco de dar uma ectasia depois. Então, mas para o diagnóstico de ceratocone, acaba que esses índices são muito confusos e pouco práticos, assim. Então, vai muito da história familiar, do hábito de coçar os olhos e do que você está vendo, né? Então, mas basicamente a gente usa não a ceratometria central, mas a ceratometria máxima, que tem descrito no Pentacan, tá? E o valor da paquimetria também do ponto mais fino, para poder ir comparando depois. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, dos mapas topográficos, que é interessante da gente ver, mas que a gente não tenha muito contato aqui no Santo Amaro, que pode ser alguns padrões, né, como esse padrão central, ou em Hamilton, né, nipple, que eles falam, padrão central no mapa axial, né, você dá para ver um astigmatismo topográfico mais baixo, geralmente uma córnea vai estar hiperprolada, e uma elevação posterior em lagoa ou ilha. Como a gente pode ver, assim, você procura mais ou menos no mapa posterior, né? Como se fosse que uma elevação em ilha. E aqui na curvatura frontal, dá para ver um padrão como se fosse mesmo que eles falam centrais ou em mamilo. Aí o oval, né, é um outro tipo de padrão topográfico que a gente pode encontrar. Ele tem um padrão mais assimétrico no mapa axial, né? Um astigmatismo, esses pacientes vão ter um astigmatismo topográfico médio ou alto, a córnea com média ou alta curvatura e uma elevação posterior em península. Então aqui a gente dá para ver aqui que tem um padrão mais ovalado mesmo. E na elevação posterior, eles falam península é como se fosse duas ilhas e unidas por uma areazinha pequenininha, mais fina, assim. Então,
Isso eles consideram como um padrão em península. Astigmático, né? Um outro padrão que existe. Tem um padrão central no mapa axial, tem um astigma, esses pacientes vão ter um alto astigmatismo topográfico, né? A córnea mais hiperpolada, com uma ceratometria elevada, e uma elevação posterior em istmo, que eu lembro que isso esse aqui eu acho mais difícil de entender, mesmo porque eu também acho ele bem parecido lá com o outro, mas o doutor Alexandre, já perguntei isso para o senhor, você falou que isso aí não é muito também, assim, no dia a dia, na prática, não faz muita diferença, assim, né? A diferença de ir, volta, é isso daí mesmo. É a ilha de cima ligada com a ilha de baixo, né? É uma fazenda tipo esse C, assim, né? Então a diferença é que o istmo eu acho que é mais largo, assim, tá? Mas é, é uma alteração comum no ceratocone de unir a elevação aí. É bem aquilo que você mostrou, né? A parte de cima com a parte de baixo, fazendo esse formato de C ali na área, no mapa de elevação. Passa o mouse aí para mostrar para eles. Isso, essa parte superior ligando com a inferior aí. Aí nós temos a degeneração marginal pelucidal-like, né? Que é um formato em pato de caranguejo, né? A córnea fica oblada. Pacientes vão ter alto astigmatismo, baixa ceratometria e elevação posterior em lagoa descentrada para inferior. Esse padrão, né? Você tem que tomar cuidado porque ele sugere de degeneração marginal pelúcida, né? Por isso até pelo nome, degeneração marginal pelúcida-like. Dá para ver aqui que é bem parecido aqui no mapa axial anterior aqui que a gente vê, mas na verdade é um ceratocone. Em relação aos tratamentos, né? Ué, É, desculpa, só, só falar uma coisa aqui que talvez vocês não estejam sabendo ainda, mas já existe um Pentacan disponível no Guarujá, tá? Na clínica do Dr. Guaraci, eles estão com Pentacan agora. Então, quando eventualmente precisar de algum paciente aí dos nossos acompanhamentos ceratocone, dá para, né, planejamento de anel, alguma coisa assim, a gente pode solicitar lá pro Guaraci, tá bom? legal. Em relação aos tratamentos, né? Óbvio que inicialmente a gente tem que sempre conversar com o paciente, né? Das medidas gerais, como o doutor Alexandre sempre bem fala, tratar de alergia ocular, né? Medidas ambientais, afastar os fatores de risco, evitar coçar os olhos sempre os pacientes. Então você vai ter que conversar com o paciente. Primeira coisa, às vezes, encaminhar para um alergista também, afastar mesmo esse agente causador, tá? E em casos de hidrópsia, a gente sabe que existem outros tratamentos, mas basicamente aí o hiperosmótico tópico, né, o NaCl, o dimetil, é o que a gente mais utiliza aqui no nosso dia a dia. No outro tipo de tratamento que a gente tem, que na verdade isso aí até não é, né, uma melhora, na verdade é uma estabilização da ectasia, né, que é o crosslink, que vai consistir na irradiação da córnea, né, se desepiteliza a córnea, embebe com riboflavina, e aí você vai expor ela à luz ultravioleta. E, basicamente, o que acontece? Essa exposição da córnea à luz ultravioleta vai ter formação de radicais livres de oxigênio, que vai induzir a novas formações, né, covalentes nos fibrílares de colágeno, e aí vai aumentar a rigidez da córnea. Isso vai fazer com que elas fiquem mais resistentes, mais difíceis a alterarem seu formato, né? O protocolo que a gente utiliza ainda... Opa, desculpa. Existem vários protocolos, mas o protocolo que a gente utiliza ainda aqui no serviço, né, é o protocolo de Dresden, né, que é o de 30 minutos de exposição a 3 miliwatts por centímetro quadrado, né, que é a potência lá do laser. As indicações, né, do crosslink, como as principais são essas primeiras que eu botei aqui. Você tem que ver se o ceratocone está em progressão. O que você vai observar? Você vai observar se ele piora, né, do K máximo de 1 dioptria em um ano, se teve afilamento da córnea de 5% em um ano, ou se teve uma piora do astigmatismo refracional em 1 dioptria em um ano, ou piora da acuidade visual, né? Esses três fatores aqui é o que a gente mais tem que se atentar, ainda que na prática, às vezes nem sempre no dia a dia se siga isso, arrisca certinho, mas a gente tem que sempre acompanhar o paciente ao longo de 6 meses a um ano, né, para ver se teve essas alterações.
Se ele tiver degeneração marginal pelúcida, né, também em progressão, serve também para ectasias pós-refrativas, até para esteatopatia bolhosa e esteatite infecciosa, apesar de ser muito pouco utilizado para essas duas últimas funções. Em relação às contraindicações, né, do crosslink, a gente é uma contraindicação entre aspas relativa, né, porque hoje em dia existem os protocolos hiposmolares, mas assim, praticamente se a córnea estiver abaixo de 400 micra, né, no ponto mais fino, a gente não deve fazer o, o crosslinking normal, né, entre aspas. Se o paciente tiver alguma infecção ativa, né, como infecção hepática prévia, opacidades ou cicatrizes corneanas também contraindica, erosões epiteliais recorrentes, doenças autoimunes, doenças graves da superfície ocular ou gestação também. A gravidez também é uma contraindicação. Orienta-se pode esperar até o término da gestação para fazer. Tá Abrir, por bem. favor. Então, volta um slide aí. Indicações. Então, essa é a indicação clássica da progressão, né? Hoje em dia, quando a gente diagnostica em adolescentes, né, crianças ou adolescentes já com uma história familiar muito positiva, que coça os olhos, que um olho já está, às vezes, com indicação de transplante, o outro olho está avançado já, a gente não vai ficar esperando essa progressão, a gente já pode indicar o crosslinking inicialmente, tá? Mas, sim, e para ceratites infecciosas, é importante ressaltar que isso chama PAC crosslinking, que é um crosslinking para tratamento de infecções. Isso é uma coisa recente, mas que tem a sua utilidade. Então, para infecções resistentes ao tratamento com antibióticos, né, é um recurso importante. Inclusive, tem sido feitos outros estudos para usando outros tipos de sem ser a riboflavina, né? Usando o rosa bengala, usando outras substâncias para poder fazer o crosslinking de forma diferente para ver se é mais eficaz contra as infecções, tá? E aí tem resultados bem interessantes. Pode passar aí. E lembrando que o crosslinking, aí já pensando nos planos de saúde, né, em saúde suplementar, ele já é coberto pelos planos, mas existe uma diretriz de utilização. Então, para um plano de saúde autorizar um paciente a fazer crosslinking, você tem que, no seu relatório, dizer para o plano que ele tem a indicação, né? Que ele tem um ceratocone em progressão e por que que ele progrediu, mostrar aqueles dados lá e explicitar item por item desse daí. Você tem que falar que ele não tem infecção herpética prévia, que ele não tem opacidade de cicatriz na córnea, que ele não tem doenças autoimunes, porque senão o convênio barra e não autoriza, tá? Bom, o paciente, né, com ceratocone, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, né, é a reabilitação visual do paciente. Então, óbvio que aqui está simplificado, né, mas em casos iniciais a gente tenta mesmo óculos, né, ou até mesmo as lentes gelatinosas, e muitos pacientes conseguem viver muito bem assim. Agora, se está com astigmatismo mais importante, né, graus mais avançados, a gente geralmente tenta as lentes rígidas ou até as esclerais, né, em casos que a córnea é muito pro lado. Em pacientes que são intolerantes à lente de contato, a gente tenta botar o anel intraestromal, né, que é uma outra opção que a gente tem, que eu trouxe aqui. Esses anéis, né, intraestromais, eles reduzem a curvatura, né, eu acho que quer falar? Antes de falar do anel, volta Ah, aí. abre, por favor. Antes de falar Pode do, falar. antes de falar do anel, eu quero, volta um slide. Eu quero ressaltar uma coisa importante, tá? A gente cansa de receber paciente que chega pra gente falando que precisa de transplante ou que precisa de anel e que ele já usava lente de contato, mas ele não está aguentando usar mais a lente de contato e ele não tem óculos porque falaram para ele que ceratocone não pode passar óculos. Eu já ouvi essa história assim, mas muitas vezes, tá? E aí você faz a refração. Primeiro, assim, você começa seu exame do paciente com ceratocone,
fazendo a acuidade visual sem correção, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? A maioria desses pacientes, você passa no autorrefrator, ele vem lá com -5, com -6 de cilindro, mas aí você vai fazer a acuidade visual sem correção, ele está 20/40. Aí você fala, como? Tem alguma coisa errada, né? Então, é muito comum, tá? O autorrefrator, ele erra feio nesses pacientes. E é muito comum nas clínicas por aí, o paciente chega, faz uma triagem, passa no autorrefrator, chega para o médico, aí o médico já pega o autorrefrator, põe no Greens e já faz a refração, sem medir a acuidade visual antes. Aí ele põe esse -5 lá no autorrefrator, o paciente não enxerga nada, óbvio, né? Tá errado esse grau. Tá? Então, isso é um erro básico, assim, que vocês não têm que aprender, que não pode ser assim. Então, primeira coisa, para todos os pacientes, na verdade, tá, gente? Todos, testa a acuidade visual sem correção primeiro, mesmo que ele já venha de óculos, esse óculos pode estar errado. Então, testa para você depois ver se a refração que você fez ou que está no autorrefrator faz sentido com a visão que ele tem sem correção, tá? Porque se está muito discrepante, tem alguma coisa errada, né? Então, esse paciente que é 20/40 sem correção num ceratocone, eu tenho certeza que com óculos ele vai chegar no 20/20, ou no 20/25 pelo menos. E aí ele muitas vezes não vai precisar da lente, né? Então, e outra coisa também que é importante ressaltar é que, antigamente, falava-se que as lentes rígidas eram um tratamento para o ceratocone, que a lente rígida evitaria a progressão do ceratocone. Existia essa ideia de que a lente pressionaria a córnea e evitaria da córnea abaular mais. Isso já foi provado que não é verdade, mas muitos oftalmologistas ainda têm essa ideia e ainda falam isso para os pacientes deles, tá? Então tem que tirar isso da, do, do, da cabeça de todo mundo, porque a lente rígida, ela simplesmente é um recurso para aquele paciente enxergar melhor, tá? Não evita a progressão de ceratocone e não é que o paciente com ceratocone não possa usar óculos. É que muitas vezes a visão com a lente vai ser melhor do que a visão com óculos. Mas às vezes a visão de óculos é melhor do que nada, né? E às vezes ele não consegue usar a lente de contato. Então, insistir na refração, e a refração não pode ser baseada somente no autorrefrator, ela tem que ser feita mesmo de forma manual e intuitiva, porque a esquiascopia também é muito difícil por causa do reflexo em tesoura, tá? Então você muitas vezes tem que tentar até pedir para o próprio paciente ajustar o eixo para ver qual eixo que ele prefere, porque ele acha uma posição, porque vai ficar sempre borrado. O que vai mudar é a posição do borramento. Às vezes vai ficar borrado mais para lá, mais para cá, e sempre testar a visão bilateral também, porque às vezes o eixo bom para um olho e o eixo bom para o outro separadamente, quando você junta os dois, eles se confundem. E aí, se você mexe de novo no eixo com um ajuste bilateral, as imagens se concentram melhor e ele tem uma acuidade visual melhor. Então, é um exame de refração difícil de fazer mesmo, mas quando a gente faz com calma, testando os olhos, testando os dois olhos e tudo, maioria dos meus pacientes de ceratocone usam óculos, tá? E a lente rígida entra como uma alternativa quando ele quiser uma visão melhor. Mas, claro, casos avançados, muitas vezes o óculos não melhora mesmo e às vezes só uma lente escleral que vai resolver, tá? Em relação, então, ao anel intraestromal, né? Eles reduzem a curvatura, né? A astigmatismo irregular, eles são feitos de PMMA, né? E são inseridos após a convecção. A gente faz um túnel, né? Com um tunelizador manual ou com um fente segundo, né? Hoje em dia acho que é mais realizado com fente. Os arcos podem ser de 90 a 340 graus e espessura de 150 a 250 micra, né? E pode ser um ou dois segmentos de anel. Eu não trouxe aqui, mas vale ressaltar também que hoje em dia tem o CARES, né? Que é um anel de tecido corneano, né? Que é introduzido hoje, é muito pouco utilizado ainda. Tem alguns, acho que, não sei, eu sei que no Bose eles usam, não sei se na Paulista também usam.
Então, mas é como uma outra alternativa para córneas mais finas. Eles tentam utilizar é como se fosse o tecido corneano mesmo do transplante, só que em formato de um anel, assim. É bem legal, assim. Em relação às indicações, né, do indicação do anel, ceratocone, né, ou degeneração marginal pelúcida com pelo menos uma das condições, que seja redução da acuidade visual corrigida com lente de contato, intolerância ao uso de lente, indicações prévias de transplante de córnea, né, ectasia pós-cirurgia refrativa e astigmatismo regular pós-transplante de córnea. Em relação às contraindicações, são semelhantes com as contraindicações que a gente já viu antes, né? A paquimetria menor que 4 centros, né, no local da incisão ou na zona ótica, uma ceratometria máxima, né, maior ou igual a 65 dioptrias, opacidades corneanas importantes, né, como a gente já bem supõe, como cicatriz tromais, hidrópsia, e os outros processos, como em blefarite, meibomite, lagoftalmo, né, que aí provavelmente a córnea vai estar ruim, uma ceratite de exposição, erosões corneanas e doenças oculares, né? Então, isso aqui vou pular um pouco, eu acho que não é muita coisa, né, doutor? Transplante de córnea, né, também é uma indicação final, né, dos pacientes com ceratocone. Principais indicações vão ser pacientes com baixa visão, mesmo com uso de lente de contato, né, bem adaptada, ou pacientes sejam intolerantes e com contraindicação ao uso de anel. Aqueles pacientes que têm instabilidade de adaptação de lente de contato, ou seja, tenta lente de contato, tenta até escleral, não consegue. Afilamento progressivo da córnea periférica, aproximando-se do limbo, ou hidrópsias que não clareiam, né, após vários meses, né? Você pode fazer tanto o penetrante, né, o transplante penetrante, que acaba sendo mais utilizado, mas o DAO que tem melhores resultados, né? É ressaltar aqui que hidrópsia aguda não é indicação de transplante de córnea, tá? Isso também sempre aparece nas provas e na vida, porque chega o paciente com hidrópsia aguda, às vezes você já fala que precisa de transplante. E muitas vezes ele cicatriza, ele recupera, demora meses para melhorar, mas muitas vezes ele não precisa de transplante depois. Se for ficar uma cicatriz central, aí sim, tá? Então, ressaltando que a hidrópsia, ela pode ser uma indicação de transplante se ficar uma cicatriz central e prejudicar a visão, após a cicatrização. Então, na fase já tardia, tá? Agora vamos mudar um pouquinho do ceratocone, né, para o ceratocone posterior, uma outra ectasia que tem aí que a gente vê muito pouco, na verdade, né, que vai ser um aumento da curvatura posterior da córnea, acompanhada de afilamento corneano, né. Ela também é não progressiva, geralmente é unilateral, vai ter etiologia familiar ou secundária a traumas, processos inflamatórios corneanos localizados, pode ser tanto localizada num ponto da córnea como difusa, e vai apresentar uma opacidade estromal na área de afinamento, né? Tratamento desses pacientes é só óculos ou lente de contato mesmo. Se não houver melhora, a gente pode fazer o transplante. Vou ter uma imagem que acho que dá para ver melhor. Aqui, ó. Essas duas imagens aqui, a gente consegue ver melhor ali esse aumento, né, da curvatura posterior da córnea. Tanto aqui, ó. Você já viu, doutor, alguma assim? Já vi, é muito raro, tá? O cone posterior somente assim, é muito raro, mas já vi. Ó, uma coisa interessante é que dá para ver no OCT a camada de Bauman, bem bonitinha aí, ó. Ela fica mais preta do que o estroma. Tá vendo aí, ó, a camada de Bauman inteirinha, embaixo do epitélio que tá brilhando, tá? Nesse caso aqui ela tá inteira, né? E a alteração tá posterior, só com esse afinamento posterior. Muitos dizem que o ceratocone ele começa com esse afinamento posterior e depois ele vai chegar no afinamento anterior, na alteração da topografia, né? Assim, nesse caso não tem alteração da topografia ainda, mas você vê um mapa paquimétrico alterado e esse afinamento mais, né, que às custas de um afinamento posterior, mas é muito raro pegar nessa fase, assim.
Aí nós temos, né, outra ectasia, a degeneração marginal pelúcida, né? Como eu já citei ela no ceratocone, é o caracterizado por um afinamento corneal periférico sem inflamação, né? Indivíduos também jovens, de 20 a 40 anos, e a córnea vai apresentar uma protusão acima da área de afinamento, né? Então, tem formato de linha horizontal, né, de 1 a 2 milímetros, e usualmente a gente fala que é entre as 4 e as 8 horas. Importante a gente sempre ressaltar isso aqui, até para não se confundir em prova, que no ceratocone, né, a protusão da córnea ela vai coincidir com a área de afilamento e na degeneração marginal pelúcida, o afilamento é inferior à protusão. Então, inferior e a protusão é central, né? Isso, ou seja, é superior à área de maior afilamento. Pode parecer confuso isso, então tem que tomar cuidado. Mas sempre lembrar dessa pequena diferença entre o ceratocone e a degeneração marginal pelúcida. Aqui algumas imagens, né, da degeneração marginal. A gente vê um afilamento aqui mais inferior, né? Ó, é só ressaltar que esse é o padrão, tá? Mas existe a pelúcida superior também. E aí vai ser o contrário, né? Vai ser um afinamento superior, um abaulamento inferior ao afinamento, tá? Então, é raríssimo, mas existe. Então, cuidado na hora de decorar, né? Que é um abaulamento acima do afinamento, se for uma pelúcida inferior, tá? Então, só para chamar a atenção disso. Em relação à topografia, né? A clássica padrão em pata de caranguejo, né? Como a gente pode ver aqui na imagem. E o tratamento, né, segue basicamente os mesmos princípios do ceratocone, óculos, lente de contato, anel, crosslink e, se necessário, o transplante, né? Dá para realizar também a ressecção em cunha da área afilada ou transplante lamelar periférico em meia-lua, né? Isso pode ser uma técnica utilizada se tem um afilamento muito localizado na córnea. O transplante é bem complicado nessas situações porque o afinamento é muito periférico. Então, para fazer um transplante penetrante, você tem que tirar esse afinamento até no limbo, praticamente, né? Então, vai ser um transplante bem grande, pegando quase no limbo, normalmente inferior. Então, é um transplante com maior risco de rejeição e tudo mais. Então, muitas vezes a gente não faz o transplante assim inteiro, mas faz só essa ressecção em cunha para remover essa área do afinamento num formato de meia-lua e sutura a córnea para poder fazer como se fosse uma topoplastia mesmo, tipo, corrigir a curvatura da córnea. Para fazer isso, precisa ter um afinamento menor de 1 milímetro, isso, menor que 1 milímetro. Se for mais do que isso, você vai acabar tendo que remover muito tecido da córnea e depois não vai conseguir suturar direito. Às vezes faz até um transplante em cunha também, em meia-lua, para afinamentos mais extensos, assim, lembrando nos casos de PUC aí, né, que às vezes precisa, tá? Mas é isso, a dificuldade porque o afinamento é periférico. Aí nós temos também, né, o ceratoglobo, né? Que é uma condição rara também, bilateral, presente ao nascimento e não tem padrão familiar, né? De herança genética. A protusão é uma protusão globular por completo, com aumento da curvatura e um afinamento difuso. Esses pacientes vão ter ceratometrias bem elevadas, 50, 60 dioptrias. Pode haver ruptura da DCM e drópsia com risco de perfuração corneana. Então, tem que tomar muito cuidado com trauma, que esses pacientes são bem suscetíveis à perfuração corneana. E não são observados aqui nada de estrias de Vogt, linhas de ferro, né, como as linhas de flecha, e cicatrizes anteriores. Tratamento, né, desses pacientes, como eu falei, evitar traumas oculares, na verdade não é bem tratamento, mas é uma precaução. As lentes rígidas ou esclerais podem ser tentadas. Transplante penetrante, né, não tem um prognóstico muito bom. E também transplante lamelar para reforçar a periferia da córnea, né? Mas, assim, esses pacientes têm um prognóstico bem preservado, assim. Agora, falando um pouquinho sobre as ectasias pós-refrativa, né? Também não é algo que a gente vê muito aqui, mas acho que no dia a dia acontece, e até que é frequente. Pode decorrer, né, de cirurgias em córneas, com já geralmente córneas que já tinham uma topografia suspeita ou ectásicas, né? Como córnea previamente normais, que tiveram alguma alteração da espessura excessiva
ou de estabilização mecânica. Então, principalmente, basicamente, pode ser por má indicação ou pode ser até por indicações mesmo normais e que a córnea do paciente respondeu de uma forma que não era esperada, né? Geralmente ocorre após o primeiro ano da cirurgia. As manifestações clínicas, né, elas vão se assemelhar com a ectasia corneana primária, né, como ceratocone, degeneração marginal pelúcida, e o paciente vai falar que piorou a visão, piora a visão à noite, pode ter duplicidade, né, halos, glare, e aumenta o grau, né? Ele vai perceber que vai estar aumentando o grau dele em um período que não deveria ter aumentado. Ele é mais comum, né, no LASIK, com o microcerátono, depois o LASIK, porque tem uma perda tecidual maior, né, nesses casos, mas também pode acontecer, pode ocorrer na técnica de Smile, né? Além disso, só para lembrar aqui, porque a gente não tem muito contato, né? Eu só trouxe uma imagem aqui para vocês lembrarem do LASIK, né, que é mais comum, que vai ter a gente tira o flap, né? Aí você faz uma ablação corneana. Isso diminui a rigidez e a resistência na córnea, então tende a ficar mais suscetível a acontecer uma ectasia. Entre os principais fatores aqui para desenvolver a ectasia, eu trouxe só essa tabelinha que eu acho bem legal, bem ilustrativa, que a gente consegue ver, né, que dá para você classificar em, em graus, né? E aqui alguns índices como a topografia, a idade, o estoma, a paquimetria central e equivalente esférico, tudo para os riscos para poder desenvolver ectasia. Isso aqui eu acho que na prática, eu não sei se, mas acho que serve como parâmetro legal, né, doutor? E aí você vê os pontos aqui, se somar 0,2 um risco é baixo, 3 é um risco moderado e acima de 4 já é um alto risco. Então você tem que tomar cuidado ou reconsiderar a ideia de fazer uma cirurgia refrativa nesse paciente. Pode mudar, doutor? Acho que isso aqui é o último. Isso, a gente tem uma aula de cirurgia refrativa e a gente vai descrever isso um pouco melhor, né? Tá. Tem outros índices, tem o PTA que a gente usa para discutir um pouco dessa questão, mas basicamente é isso daí, tem que avaliar o risco daquela córnea ter indícios de ceratocone frustros, né, antes de operar. Muito importante e que muita gente esquece é perguntar se o paciente coça o olho, porque às vezes vem aquele paciente bonitinho lá, com a córnea bonitinha, aí você faz a refrativa, esquece de perguntar para ele se ele tem rinite, se ele coça o olho e tudo mais. Aí você afina a córnea dele pra caramba, fazendo um LASIK, e aí depois ele continua coçando e ele desenvolve uma ectasia, e depois ele fala, mas ninguém nunca me falou que eu não podia coçar o olho. Tá? Isso direto já vi também acontecendo. Então, tem que lembrar que no LASIK você corta o flap e levanta. Então, a espessura desse flap já era, você já desconsidera, porque mesmo que depois você vai abaixar ele de novo, ele não faz mais força. A gente não considera que esse tecido acrescentado na córnea ali, né? Quer dizer, que cortou e voltou para lá, ele cicatriza, mas ele não traciona mais. Então, ele perde a força de contenção mesmo da córnea, tá? Então, para a biomecânica da córnea, o que conta é o estroma residual embaixo do flap. Então, levantou o flap, aplicou o excimer laser e fez a ablação, o que sobrou de estroma é o que está agindo na biomecânica da córnea. O flap do LASIK em cima não conta mais. E aí uma coisa interessante é que às vezes eu estava discutindo um caso recentemente, um paciente que fez um LASIK já assim questionável da indicação do LASIK, sabe, por risco de ectasia, né? Ele fez um LASIK com microcerátomo manual, né? Então um flap grosso, ficou com leito residual, né, assim no limite. E aí, depois do pós-operatório, ele ainda ficou com um grau residual que ele queria reoperar para corrigir e fazer e zerar, né? E aí era um paciente muito bem orientado, é, e aí foi optado por fazer então um PRK em cima do LASIK, com segurança. Por quê? Porque o flap do LASIK tinha lá os 160 micras, sei lá, na época. E o PRK ele iria agir em cima só do flap. A gente não iria avançar a ponto de pegar o estroma residual. Então, o leito de estroma residual dele ia permanecer inalterado. Ele já estava
já tinha feito o LASIK antes com aquela capinha por cima do flap. Então, se você faz o PRK atingindo só o flap, não tem problema para aumentar o risco de ectasia, tá? Então, esse é um detalhe aí. Pode passar. Bom, agora falando rapidamente aqui do artigo, né? Esse é um artigo de uma Universidade de Minas Gerais, né? Que é o implante de anel intraestromal, né, em pacientes com ectasia após cirurgia refrativa, né? Como uma opção de tratamento. Às vezes muitos cirurgiões têm medo de fazer isso daí, mas o anel também serve para ectasia mesmo após refrativa, tanto com LASIK quanto PRK, né? O objetivo, né, desse tratamento, basicamente, era aquilo que eu falei, observar os resultados, né, do implante desse anel, mesmo após a realização da cirurgia. Foram utilizados 41 óleos de 25 pacientes, né, 13 eram homens e 12 eram mulheres, tanto que fizeram PRK ou LASIK, e foram incluídos, né, no estudo não randomizado, retrospectivo e observacional. A média da idade no momento do implante era de 28,66 anos, né? E todos os pacientes, o túnel foi criado com a dissecção mecânica da córnea, então não foi feito com o fento, né? Talvez seja até um pouco mais arriscado, mas foram todos com dissecção mecânica. O resultado, né? Avaliaram a acuidade visual com e sem correção, refração, ceratometria, topografia, né? E os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a cirurgia, né? Os PRK e o LASIK. E todos eles dá para você ver que o astigmatismo pré-operatório reduziu bastante, foi de menos 1,88 para 0,84 no PRK e de menos 3,18 para 1,77 no LASIK, ou seja, quase a metade. O astigmatismo ceratométrico também reduziu bastante, quase uma dioptria, e no LASIK mais ainda foi para metade. E a média do componente esférico, né, reduziu um pouco também, quase uma dioptria, em ambos, tanto no PEA como no LASIK. Então, a gente consegue observar que mesmo nesses pacientes submetidos à cirurgia refrativa, o implante do anel estromal da córnea é uma boa opção, né? E tem resultados significativos na redução do astigmatismo refracional e melhora na qualidade visual do paciente. Eu acho que, assim, a cirurgia refrativa está muito distante aqui da gente, né? Porque a gente não tem contato com isso. Mas é importante a gente saber também, e no dia a dia do consultório, vai chegar muito paciente querendo fazer, perguntando e querendo, né, fazer mesmo cirurgia refrativa. Então, a gente tem que sempre tentar olhar um pouco mais, estudar um pouco mais isso mesmo por fora, porque existem várias opções. É um mundo, né? A cirurgia refrativa todo mundo acha que sabe fazer, mas na real, na verdade, é um mundo à parte. O, o básico da cirurgia refrativa não é tão complexo. Eu acho que é isso que vocês têm que aprender bem. Mas tem muitos pormenores aí por trás que é importante ir dando uma olhada, né? Para vocês que não têm aí no serviço de vocês a cirurgia refrativa, eu sugiro muito que vocês busquem isso por fora. Então, acompanhar o Dr. Luiz lá fazendo as refrativas dele, fazer um estágio em cirurgia refrativa, tá? Em algum serviço. Isso é muito importante também para a formação de vocês. Eu tenho um caso que eu operei semana passada. É um paciente de uns 50 e poucos anos de idade, que fez LASIK muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Ele desenvolveu uma ectasia em um olho. Então, no outro olho, ele não desenvolveu ectasia, mas ele tem que usar óculos para chegar a 20/20. No olho esquerdo dele, ele tinha uma refração de +1 com -4, e aí ele chegava a 20/30 com essa refração. E então, como o outro olho era um olho que estava 20/20 com a correção, uma correção tranquila, e no olho esquerdo ele tinha uma visão bem pior e com um grau que, né, que mesmo com o grau não chegava a 20/20, então estava insatisfatório com isso, né? E ele não tinha interesse em usar lente de contato. Eu fiz um anel no olho esquerdo, então com o fento segundo. Eu vi ele essa semana, então assim, com uma semana de pós-operatório, ainda não dá para dizer a refração final dele, mas ele já estava 20/30 sem correção nesse olho, que antes era +1 com -4 para chegar no 20/30, tá? Então, dependendo de como tá essa ectasia, é muito interessante sim fazer o anel.
E é um caso, claro, que ele, depois que ele desenvolveu, esse foi um dos casos que depois que ele desenvolveu a ectasia, ele foi aprender que não podia coçar o olho, aí foi tratar a alergia e tudo mais. Então hoje a gente já vê que ele parou de coçar o olho, que está controlado e que estabilizou a ectasia. Então não precisou fazer o crosslink, porque já chegou no nível de estabilidade. Se ele só tivesse se prevenido disso antes, talvez não tivesse desenvolvido a ectasia. Vamos para as questões. Então, trouxe duas questões aqui bem tranquilas que acho que o pessoal vai acertar muito fácil. Qual dos sinais abaixo é mais precoce na identificação clínica de um ceratocone, né? Estrias de Voigt, imagem tesoura, retinoscopia, o sinal de Munson ou o anel de Fleischer. E aí, um R1 para responder. Ana tá Que é aí? mais precoce, né? Abram as câmeras aí, gente. Quero ver vocês agora. Liga Questões. aqui, né? Aqui, ó, vai ver. Tá dando para ver? Hum, e aí? Então, gabarito. É a letra B, né? Que é o reflexo em tesoura, que é um dos sinal precoce, junto com o sinal de Risucci. É. Junto com o Risult. Todos os outros são sinais tardios, né? De ceratocone avançado. O menino tá vivendo aqui ao tempo, né? Tem que decorar esses nomes, viu, gente? Isso é básico. Tem que decorar. Munson, Risult, Fleischer, tá? Próximo. Então, o objetivo primordial do implante de anéis intrastomais em pacientes com ceratocone é reduzir o astigmatismo irregular, retardar a progressão da ectasia, possibilitar a realização de cirurgia refrativa em pacientes que apresentam nível elevado de aberrações de alta ordem, ou aumentar a esfericidade da córnea e, consequentemente, melhorar a qualidade de visão do paciente. Então, o anel. Aí, resposta. Resposta. Letra A. O objetivo é reduzir o astigmatismo irregular na curvatura corneana. Então, o objetivo do anel é melhorar o padrão do astigmatismo, tá? Esse é o objetivo. Então, você vai pôr um cálcio na córnea para poder regularizar a curvatura e diminuir o astigmatismo irregular, tá? Na letra B, também, tem gente que defende que o anel retarda a progressão da ectasia. Isso não é aceito na literatura científica, tá? Assim, o que retarda a progressão é o crosslinking, mas tem gente que ainda afirma, né? O próprio Ferrara, que desenvolveu o anel de Ferrara, ele fala que o anel retarda a progressão, né? Mas não é isso que a gente vê nos trabalhos. E na letra D, é, fala que é para aumentar a asfericidade, né? No caso, seria para reduzir a asfericidade que encontra-se aumentada já nos casos de ceratocone. Só isso, doutor. Só trouxe essas duas. O que é a asfericidade da córnea? Explica para eles, Cauê. É, a curvatura, né? É só para pensar. A córnea tem várias ceratometria, né? Você pensa que ela tem vários eixos e a esfericidade é a curvatura, Não. basicamente. Qual que é a diferença de Esférica, se ela é prolada, hiperprolada, oblada. qual que é a diferença de esfericidade para asfericidade? Esfericidade. Eu não sei explicar, eu acho. Por que a córnea não é esférica, ela é É as... aspecto, que apresenta diferentes. Baixa estranha. Deixa eu ver se você vai falar, sabe o que vai falar. Tá falando agora.
E aí? Pode falar. É a questão da curvatura ser mais central, na, assim, ser Curvatura. mais curva no centro, mais. Ou Isso. contrário. A fera, Uma a lente de diferença. contato esférica, ela tem a mesma curvatura em toda a sua extensão, certo? É uma esfera. Esférica tem diferença. Então, a asférica, ela é plana na periferia. Então, ela é mais curva no centro e ela é mais plana na periferia. Por isso, ela é asférica, tá? Ela não é esférica circular. Na lente de contato, a gente tem a lente de contato esférica, asférica, tá? E aí, a córnea nossa, normalmente, ela é asférica. Ela tem uma curvatura maior no centro e ela vai diminuindo a curvatura na periferia, certo? No ceratocone, isso é piorado, porque como a córnea está abaulada, normalmente na área mais central, ela vai ter uma, um hiperabaulamento, então uma curvatura muito aumentada, né, no ápice do cone e um aplanamento na periferia. Então ela vai ter uma asfericidade muito alta, muito maior do que o normal da córnea. Então, no anel, a gente tenta diminuir essa asfericidade, ou seja, diminuir a curvatura central e aumentar e diminuir o aplanamento periférico também, para diminuir essa diferença e fazer ela ficar mais regular, tá? Tá bom, doutor. Acho que acabamos, assim. Beleza. Vou parar a gravação.